Oi, bom dia. No ano de 2004, começou na minha vida uma trajetória de dor, de angústia e de tristeza, e ao mesmo tempo de grandes experiências com Deus. Eu gostaria de compartilhar com você um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória. Muitos não entendem o que eu vivi, o que eu passei, o que eu sofri, o que ainda passo, o que ainda sofro. Mas neste dia, o Espírito de Deus me levou a trazer para você, a falar para você, a expressar para você o meu testemunho de vida. No ano de 2004, eu comecei a sofrer com graves infecções. Uma delas eu peguei em Nova Friburgo. E como nós brasileiros sempre nos automedicamos, eu me automediquei com antibióticos. Na época não se era proibido vender antibióticos sem receitas médicas, e eu entrei com uma dose forte de anti-inflamatórios e antibióticos. E a febre que eu estava não passou. E quando eu voltei para minha cidade, eu procurei por um médico. E ao procurar por este médico, eu comecei a descobrir que eu estava passando por um processo difícil no meu sistema imune. Eu estava muito anêmica e começou uma trajetória difícil de procuras, o porquê de tudo aquilo. E não conseguíamos chegar a nenhum diagnóstico. Uma das primeiras internações minha foi com um dos meus primeiros médicos que cuidou de mim. Há muitos anos ele já estava idoso e eu passei por uma internação muito difícil, onde eu estava muito enfraquecida. E neste período eu fiz a minha primeira biópsia de medula óssea, a qual deu que eu tinha uma medula hiposselular. Mas isso não queria dizer nada para eles, para os hematologistas, para os médicos. Isso não queria dizer nada. Apenas dizia que eu tinha uma medula óssea hiposselular. E a minha trajetória de dor começou. E foi muito difícil, porque cada exame era doloroso, era torturante. E no decorrer disso tudo, começou a aparecer novos problemas. Quando foram olhar meu fígado também estava com problemas. Quando foram olhar os meus 2 rins já estavam com cicatrizes e já estavam danificados. Hoje eu tenho apenas 20% de função renal. E eu comecei a ter infecções, sinusites, otites, pneumonias e várias pielonefrites. Se eu disser para você, na realidade eu não sei quantas pielonefrites eu tive. Internações, se eu disser para você, eu não sei quantas internações eu já passei. Eu sofri coisas que eu vou dizer que um ser humano normal, muitos não suportariam. Mas todo o decorrer dessa história eu confiei em Deus, eu acreditei que acontecesse o que acontecesse, Deus estava cuidando de mim. A fé foi o meu alimento, a fé foi a minha sustentação. Só que nessa trajetória eu internei pela primeira vez no Albert Sabin, conhecendo um infectologista, qual é o meu infectologista até hoje, Dr. Cassimiro Baesso. E numa dessas internações, o meu caso começou a se agravar. Teve internações a qual eu passava e a minha mãe, já de idade, me acompanhando, sofrendo muito, olhando para mim, vendo aquilo. As minhas filhas, os meus filhos sofrendo, me vendo definhar. Numa dessas internações, eu
passei por vários exames terríveis. Eu tive que fazer biópsia do fígado, biópsia dos rins, mais biópsia da medula, e isso nada queria dizer nada. Os exames, eles não coincidiam, não chegavam a um diagnóstico. Havia algo grave em mim, mas ninguém sabia o que era. A febre insistia, as dores no corpo eram dilacerantes, os meus ossos doíam, as minhas noites eram torturosas. Os medicamentos eram cada vez mais fortes. Entraram com corticoide para ver se amenizava as dores dos ossos, se amenizava o meu sofrimento. E eu comecei, eu sempre fui bastante vaidosa e eu cuidava bastante do meu corpo, e eu comecei a inchar. E nesta inchação eu comecei a ganhar muito peso. Eu pesei cheguei a pesar 105 quilos. Completamente inchada. E os meus rins, eles começaram a ficar cada vez pior. Cada infecção, eles eram danificados. E eu sofri muito. E nesse período foi diagnosticado, numa imagem, uma calcificação no meu ureter direito. E nessa calcificação era necessário que eu passasse por uma cirurgia para a reconstrução do meu ureter. Só que quando o médico foi avaliar o meu rim direito, ao passar com um fio guia numa cistoscopia, ele olhou a minha bexiga e viu que a minha bexiga estava muito vermelha. Para surpresa de todos nós, eu estava com um carcinoma na bexiga, chamado de tumor sinistro, porque ele era muito agressivo. E eu tive a notícia que eu estava com câncer no dia da minha cirurgia. Quando eu estava no quarto, o médico entrou, o urologista entrou, o doutor Anderson Ayup, entrou e disse para mim: Olímpia, você pediu que a minha mãe se retirasse, e conversou comigo e disse que eu estava com câncer na bexiga, mas que eu precisava ser operada porque o meu ureter estava obstruído. Foram 10 horas de cirurgia, 30 dias deitada de um lado só, sentindo dores terríveis. Uma cirurgia qual abriu todo o meu lado direito. Eu comecei a ficar dilacerada fisicamente, porque antes eu tinha apenas uma marca, de uma cicatriz de uma cesariana. De repente eu comecei a ganhar cicatrizes pelo corpo. E as marcas estão no meu corpo, com certeza até os dias de hoje, né? Ainda estou viva. E eu comecei a sofrer muito. Até que um dia o meu hematologista resolveu me mandar para São Paulo. Me mandando para São Paulo, descobriram que eu tinha uma doença muito rara. Tratei do câncer, fiz um BCG 6 meses. Sofri muito com o tratamento torturante, perdi meu útero, porque nesse período também sofri com um mioma que me fazia sangrar dia e noite, com hemorragia intensa. E nesta trajetória eu fui para São Paulo. Chegando a São Paulo, foi descoberto que eu tinha uma doença grave na medula que se chamava hipogama-globulinemia, a qual me traria grandes problemas. E eu comecei a lutar pela vida. Quando descobriram que eu tinha hipogama, eu comecei o tratamento com imunoglobulina humana. E nesse tratamento eu comecei a perder o acesso periférico, que é onde realmente eu quero chegar. Eu perdi todo o meu acesso periférico. E foi implantado um catéter, a qual eu uso totalmente implantado. E na implantação deste catéter, ele foi para administrar a imunoglobulina humana, porque era a única forma que diminuiria as minhas infecções. Talvez estenderia minha vida por um período de tempo, mas não me garantia vida. Era apenas para amenizar o problema. E até os dias de hoje eu faço esse tratamento interno todos os meses. Tenho que ir para o hospital, volto, não sabendo quando isso vai terminar. Mas só que
Na quinta implantação de catéter, por 5 vezes já foi trocado o catéter por perda, porque às vezes ele perde, ele obstrui, e nessa obstrução eu passei por uma cirurgia. E nessa cirurgia eu tive medo. Dessa cirurgia, pela primeira vez no decorrer da minha história, eu senti medo. Medo mesmo. Não medo, sei lá, era estranho. Alguma coisa eu sentia que ia acontecer. Quando eu fui entrar para a cirurgia, o meu esposo disse ao médico assim: cuidado, ela é um milagre. E eu entrei para o centro cirúrgico. Hora nenhuma eu percebi que eu havia sido anestesiada. Eles começaram a cirurgia e eu achei que eles estavam me cortando sem anestesia. Só que eu não sentia dor, mas eu não dormi. Hora nenhuma, nem momento algum eu dormi. Eu estava acordada, 100% acordada. Eu percebia, eu ouvia o que eles falavam, até que de repente eu percebi que eu saí do meu corpo. E ao sair do meu corpo, eu percebi que eu achava estranho, que eu tinha a sensação que eles estavam me levando de um lado para o outro. E eu achava que estranho, o que eles estão fazendo comigo? Até que eu ouvi que a minha veia havia se rompido, a veia central havia se rompido. E neste rompimento eu morri. Eu entrei num túnel cheio de luzes, muitas luzes, luz de todas as cores. E aquele mal que eu sentia, de repente eu comecei a me sentir bem. Quando eu cheguei num determinado lugar onde eu coloquei os meus pés, eu senti que os meus pés se firmaram. Eu olhei em direção à minha frente, havia um ser de branco, de 1,70 m, 1,75 m de altura. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, só havia luz nele. E ele disse para mim, ele segurava minha mão e disse: eu sou Yeshua, e eu seguro a sua mão. E dele saíam ondas de amor inexplicáveis. Eu passaria toda a minha eternidade sentindo aquelas ondas de amor. Eu não queria sair daquele lugar. Eu não me lembrava da terra, não me lembrava de nada, de nada, de nada, de nada. Ele disse para mim que ele era Yeshua e ele segurava a minha mão. E eu comecei a sentir aquela sensação, nós estávamos mais ou menos 4 metros de distância de um do outro, mas ele segurava a minha mão. De repente, a nossa conexão foi interrompida, um outro ser de branco se aproximou dele e eles começaram a conversar. Nesse diálogo, ele virou para mim e disse assim: você tem que voltar. E eu pensei: voltar para onde? Eu achava que aonde eu estava era a minha casa. Aonde eu estava era o local como se eu tivesse vivido toda a minha vida ali. Eu não me lembrava da terra, não me lembrava de nada, absolutamente nada. Quando ele disse voltar, eu disse: voltar para onde? Ele disse para mim uma mensagem: os campos estão brancos. E quando ele disse essa palavra, eu me lembrei das pessoas a qual eu cuidava. Uma pequena lembrança. Logo fui voltando, e quando eu voltei, eu estava no centro cirúrgico. Eu olhei para baixo do meu corpo estava frio. E eu vi quando eu entrei dentro do meu corpo. E eu percebi que quando eu abri o olho, eu tentava falar em outra língua e eu não falava. Eu falava uma língua estranha. E os médicos se assustaram. E quando eles perceberam que eu voltara, o meu infectologista começou a bater no meu rosto, meu anestesista, a bater no meu rosto e dizer: Olímpia, 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 acorda, acorda. E eu acordei, eu comuniquei com ele, eu falava com ele, mas eu não falava em português, eu falava uma língua estranha. Eu morri. O outro lado é real. Eu estive lá. Olha, eu quero te dizer uma coisa. Creia. Deus é real. Jesus é real. Você precisa acreditar que existe uma outra vida depois dessa. Eu estive do outro lado. E é real. Jesus é real. Creia nisso. Jesus é real. Hoje o versículo que eu guardo para mim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu vi Jesus face a face. Não é uma invenção, não é um invencionismo, foi uma realidade. Creia, Jesus é real. O outro lado é real. Creia nisso, de verdade.